E aí, meus amores, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Mulher Maravilha Podcast. Eu sou Roberta de Moraes, aqui ao meu lado, minha parceira e amiga Beth Correia. No episódio de hoje, a gente vai trazer uma mulher, gente, que carrega na mesma bagagem ciência, inovação e sensibilidade. Vamos traçar com ela um papo sobre mulheres na ciência, como liderar em um ambiente majoritariamente masculino, saúde pública, ética, inovação e, sobretudo, minha gente, humanidade. Afinal, quem foi que disse que ciência e sensibilidade não caminham juntas? Seja muito bem-vinda, Gláucia Vespa. Obrigada, Roberta. Obrigada, Beth. É um prazer estar aqui. Obrigada, Gláucia. Pra gente que é um prazer que você tenha aceito o nosso convite. E para começar esse nosso bate-papo, a gente precisa ler, minha gente. A gente precisa ler o currículo dessa mulher maravilha e maravilhosa. Ela é PhD em imunologia, formada pelas principais universidades do Brasil e com passagem internacional pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Também é psicanalista, especialista em governança corporativa e tem uma trajetória que transita entre a academia, o setor público e a indústria farmacêutica. Com ampla experiência em áreas como vacinologia, neurociência, oncologia e inovação em saúde, já atuou em gigantes como GSK, Pfizer e Novartis, além de ter passado por instituições públicas como Fiocruz e Butantan. Hoje, atua como consultora independente e coordena o módulo de inovação de medicamentos do MBA da Faculdade de Medicina da USP. É só isso, Gláucia? Muito bem-vinda, que mulher maravilha, não é, gente? Leva 60 anos, tem uma história de 60 anos. E para começar, Gláucia, a tua trajetória é plural e impressionante. Ciência, gestão, psicanálise, setor público e privado. Como você descreve a mulher por trás de tantos talentos? Quem é a Gláucia? A Gláucia é uma mulher em paz e muito orgulhosa da própria história. Maravilha! Olha, sucinta e brilhante. Porque é isso, né, gente? Olha isso. Ciência, gestão, psicanálise, setor público e privado. Realmente são muitos papéis. Só pode ser uma mulher incrível para dar conta de tudo isso. Mas, Gláucia, vamos lá no começo. O que te motivou a começar esse caminho da ciência profissionalmente, lá atrás? Eu era bem novinha e eu estava num carro, no banco de trás, na carona, e tinham dois médicos importantes no banco da frente. Um dirigindo, um virou para o outro e falou assim: você viu o prêmio Nobel da medicina? Eu falei: eu vi. Foi em imunologia. Aí ele falou: mas isso é muito difícil. Ele falou: é muito difícil, mas é o futuro da medicina. Eu nunca tinha feito imunologia, nunca tinha escutado falar sobre isso. Quantos anos você tinha, Gláucia? Eu tinha uns 20 anos, 19, 20 anos. Você já estava em alguma faculdade? Eu fazia biologia. Ah, você fazia biologia. E eu era monitora da Faculdade de Medicina da Santa Casa, porque eu sempre gostei de biologia, era uma aluna nota 10, sempre fechei no segundo bimestre 10 e 10, todos os anos do colegial, e decidi que ia fazer biologia. E aí um dia eu falei: nossa, mas eu estou indo muito para a área de zoologia, eu devia dar uma chance para a área médica. Eu falei: mas o que eu vou fazer? Eu falei: não sei o que eu vou fazer, mas eu vou começar por anatomia, que deve servir para tudo. Eu conhecia um médico importante, que era o meu ginecologista, porque eu tive um problema ginecológico. Na verdade, eu parei de menstruar logo no começo, quando eu tinha 15 anos. E aí, minha mãe me levou num médico, que era um médico importante, famoso, professor da Escola Paulista de Medicina, professor da Santa Casa, e era o único que eu conhecia. Eu fui lá, falei: bem, já que eu vou dar uma chance para a medicina, eu peguei a caderneta da minha mãe, olhei e liguei para o Dr. Caetano Giordano. Falei: olha, aqui eu sou a paciente tal, e ele sempre foi muito atencioso comigo, porque eu era muito curiosa. E eu faço biologia, mas eu queria dar uma chance para a medicina. E eu pensei o que eu podia fazer, eu achei que a anatomia devia servir para tudo. O senhor pode me ajudar? Porque eu não sei nem para onde ir. Ele falou: olha, era uma segunda, ele falou: você me liga na quarta. E na quarta eu liguei para ele e falei: então você vai ser estagiária e monitora na Santa Casa, eu tenho um aluno lá e ele vai te receber.
Então, eu procurei ele e era muito dedicada, né? E aí ele me convidou também para ajudá-lo numa faculdade de enfermagem que ele dava aula. Então eu chegava antes deles, que a aula começava às 7 horas, preparava tudo e depois a gente voltava junto 2 vezes por semana que eu fazia o estágio lá. E foi nessa carona que eles estavam conversando, os 2 professores. Que você ouviu a respeito do prêmio. Que eu ouvia e eu falei, bem, se isso é muito difícil, é o futuro da medicina, O então futuro é da isso. medicina, É isso poxa. é isso que eu vou fazer. E no mesmo dia eu fui atrás. E aí a pessoa que eu conversei, que era responsável pela área, ali na faculdade que eu estava, foi muito desencorajador. Tipo assim, não vai rolar, não vai acontecer. Não faça nem comece. Nem comece. Quando eu vi que não ia funcionar, eu falei, mas o senhor pode me indicar uma literatura, uma bibliografia? Ele me indicou um livro de imunologia, que era o livro que era usado para a faculdade de medicina. Estava perto das férias, eu li o livro inteiro nas férias. E eu falei, é isso que eu vou fazer. E aí eu fui fazer e fiz o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado. E nesse caminho eu conheci esse prêmio Nobel. Contei para ele a história, a gente estava bebendo caipirinha num pôr do sol. Olha só! Que delícia! O prêmio Nobel bebendo caipirinha aí. Ensinei ele a dançar samba. E a vida é muito maior do que a gente pode imaginar. E eu sou uma pessoa, por isso, muito grata, porque a vida me ofereceu mais do que eu era capaz de pedir. Olha só, hein? Que Nossa. maravilha! Glaucia, conte pra gente assim, você entrando nesse circuito todo em que você desempenha teus papéis e trabalha diariamente, quais você diria pra gente que foram os maiores desafios assim de início ou atuais que você enfrenta trabalhando e desenvolvendo as tuas competências em ambientes que são predominantemente masculinos, como a indústria farmacêutica e a alta gestão? Fique à vontade. Eu acho que os desafios que eu enfrentei foram os desafios que todo ser humano enfrenta, independente de gênero, cor, etnia. Né? É escolher aonde você colocar o seu foco, a sua concentração. E como não se perder no meio do caminho. E esse não é um desafio da mulher, né? Ele não está ligado a um gênero, a nada. É lógico que o fato de ser mulher, ele traz alguns agravantes. Exato. Porque tem coisas que podem te puxar e te tirar desse foco. Né? Mas eles são comuns. Eu fui uma mulher no mundo de homens, eu fui uma mulher pesquisadora nos Estados Unidos, e aí era uma mulher latino-americana. Além de mulher latino-americana. Então tem gente que acha que isso é barata. Exato. Sou uma mulher agora estreando na posição de 60 anos, né? Então eu estava outro dia há pouco brincando sobre isso, que eu sou uma mulher em chamas. Não só porque eu sou apaixonada pela vida. É verdade, comentamos sobre isso. Então, você tem a questão, eu sou mulher, eu sou latino-americana, então o preconceito da etnia. Eu sou uma mulher com 60 anos, na pós-menopausa. Né? Então, existe etarismo, não existe etarismo? Você sente o etarismo? Então, eu não sinto absolutamente nada. Nem o etarismo, nem o fato de eu ser latino-americana, nem o fato de eu ser mulher. Porque eu me enxergo... E isso foi verdade. Primeiro, como um ser humano. E eu tenho uma missão e uma coisa para fazer. Então, eu acho que existe duas coisas que vão em paralelo. Tá. Um é o seu papel social. Que aí eu acho que você tem que advocar pela questão feminina, por ser mulher, por ser de uma etnia, né, por ter uma idade, porque essas coisas são reais. Mas quando eu chego para trabalhar, nada disso existe. Claro. Absolutamente nada disso existe. Porque o maior problema de qualquer dificuldade, de preconceito, é quando aquilo gruda em você. E você bota tua lente, tua lupa naquilo, né? Naquele ponto. Exatamente. Então, assim, se a pessoa... Eu me foco muito no que é a minha função, o meu trabalho. O teu papel para ser desenvolvido. E eu acho que para isso precisa de muita humildade, porque eu acho que você querer controlar o outro,
o que ele pensa, o que ele Não, acha, é o que ele impossível. gosta, além de impossível, é de uma arrogância. É de uma arrogância, exatamente. Absurda. Eu As pessoas têm concordo. direito de não gostar de você. Exato. Se a pessoa não gosta de mim, eu acho que ela tem todo o direito. Eu tive uma pessoa que trabalhava comigo e um dia eu estava defendendo ela e o meu chefe falou assim, por que você defende essa pessoa? Ela fala mal de você. Eu falei, bem, mas ela deve estar falando a verdade. Então, todo mundo que quiser falar mal de mim, e se você escutar alguém falar mal de mim, eu tenho certeza que essa pessoa está falando a verdade. E se ela está falando a verdade, por que eu vou me ofender? Mas eu sei que eu não sou só aquilo. Claro. Sabe assim? Uhum. Eu não sou só os meus defeitos, eu sou muito mais que isso. Então, essas coisas me mantêm no foco. Eu, quando chego para trabalhar, eu estou lá para trabalhar. E se o outro tem problema com isso, o problema é dele. O problema é dele. Não é meu. E também diz muito mais sobre a pessoa que está apontando, que está colocando aquilo, pontuando aquilo em você. Eu acho que tem muito mais a ver com o outro também do que com você. Não, e não, Não é? se deixar atingir, né? O que ela falou, Exato. independente É de o ser foco, mulher, tudo é o latino-americana. foco. Qual é o meu papel aqui? Claro. O que eu estou fazendo? Qual é o meu propósito aqui, né? Então, assim, eu lembro, eu fui fazer um curso, eu estava em Miami, e era um curso de comunicação. No final, o professor chegou para mim e falou assim, não, eu queria te dar os parabéns, como você se conduziu, porque você era a única mulher. Até aquele momento, eu não tinha percebido que eu era a única mulher. Ele que chamou a tua atenção. Assim, eu era uma pessoa fazendo curso. Claro. Única e exclusivamente isso. Né? Então, eu acho que as pessoas, elas têm direito, apesar de eu não concordar, elas têm direito às próprias opiniões, elas têm direito a serem idiotas, elas têm direito de serem legais, de gostar de mim, de não gostar de mim. E isso não é um problema. Mas, na tua opinião, Gláucia, o que você pensa ainda, o que falta para a mulher ainda exercer cargos e funções de liderança na saúde e na ciência? Eu sou bastante otimista com relação a isso, né? Ai, que bom. Porque eu acho que nunca foi tão legal ser mulher. Né? Se a gente pensa na história Sim, da sem dúvida. humanidade, e eu tenho uma filha de 24 anos. Ela é incrível. E eu fico vendo as amigas que ela tem, são mulheres incríveis. Então, eu acho que a gente está num processo de transformação. Né? É lógico que a modernidade ela chega em tempos diferentes. Né? Então, tem lugar que a mulher já está lá. Tem outros lugares que ela está chegando. Tem outras que ela ainda não saiu. Mas isso está vindo, sabe? Eu acredito muito nisso. Eu sou uma mulher de uma fase de transformação. Né? E é muito legal, porque as mulheres hoje elas têm vários modelos. Né? Então, se você casar, você tem mulheres casadas que são mulheres poderosas, são mulheres de sucesso. Se você não casar, tem mulheres que não casaram e são mulheres poderosas de sucesso. Sim, sem dúvida. Então, você pode ser essa pessoa incrível, com filho, sem filho, de diferentes formas. Todos os caminhos são possíveis. Com as tuas escolhas, né? Exatamente. Então, eu acho que, assim, eu sou bastante otimista com isso. É lógico, e naquilo que eu já falei, eu acho que tem dois momentos diferentes. Um é nós, mulheres, e os homens também, porque não dá para fazer isso sozinho, né? Mudando a sociedade. Eu acho que você tem que lidar e cuidar do meio, porque se o meio for saudável, as pessoas vão florescer. Sem dúvida. Se o meio não for um meio bom, a gente vai estar na selva. Exatamente. E na selva Como importa o meio. é a lei da selva, Sim. né? Eu sou predadora. Se a gente estiver na selva, você corre, porque se eu te pegar, vai dar ruim para você. É uma forma, assim, lúdica de brincar e de falar, mas é verdade. Você não vai condenar um leão Porque de ele morder precisa a comer. zebra. Exatamente. Porque ele precisa comer, E- sobreviver, E claro. ele está certo. Né? Então, eu acho que a gente, como sociedade, precisa, sim, cuidar do meio. Você, como líder numa empresa, você tem que cuidar do trabalho, do resultado, você tem que cuidar das pessoas. Mas, para mim, o foco sempre foi cuidar do meio, cuidar do ambiente. Porque se o ambiente for bom, você tem 8 justos.
e 2 pessoas, né? Se o meio for ruim, você tem 8 pessoas que você tem que estar sempre alerta e 2 justos. E o que acaba ficando insustentável, Inviável, né? inviável, Inviável. insuportável, né? Conviver num meio assim. Então, eu acho que para as mulheres terem esse papel de protagonismo, tem o lado da gente como sociedade, como indivíduo, cuidar desse meio. Mas tem um outro lado que é o individual. Você não pode levar isso para a sua vida pessoal. Eu acho que isso é um problema. Isso foi o que eu vi. É lógico que, de repente, tem pessoas que pensam diferente de mim. Eu acho que se você, quando chega numa empresa, no trabalho, você chegar com um discurso, com uma bandeira, vai dar ruim. Entendeu? Ah, eu não tenho isso porque o mundo é masculino. Eu não tenho isso porque tem alguém contra mim. A coisa que eu mais falava, né, quando eu estava na indústria, coisa e tal, assim, ninguém está contra você. Cada um está a favor de si mesmo. E a pessoa está certa. Então, na hora que você está lá para fazer a coisa, você está lá para fazer a coisa. O seu trabalho. O Para seu cumprir trabalho. aquele papel. E não para falar, olha, não, tem que ter mais isso, mais aquilo. Não, isso a gente faz num outro palco. Mas sabe? tem uma questão interessante que a gente está falando do mundo masculino, mas eu queria te perguntar também essa palavra que a gente tem usado há de alguns anos para cá, que é a sororidade. E eu tive uma conversinha aqui com a Gláucia uns dias atrás, e você me comentou como é que era um tempo atrás, há uns anos atrás, na indústria, em todo o campo que você trabalhou, que ser mulher era amiga de mulher. E se isso é um termo novo, se você vê a diferença entre o que era antes e como está hoje. Ah, mudou muito. Mudou muito. Eu não sabia o que era sororidade. Né? Eu sou a filha do meu pai. Eu fui... eu levei um tempo muito grande para fazer as pazes com o feminino. Eu não gostava. Não é que eu não gostava de ser mulher, porque eu gostava da minha pessoa. Mas o feminino era uma coisa assim difícil e problemática para mim. A primeira mulher que eu conheci, que eu falei, nossa, eu quero ser desse jeito, eu já tinha 18, 19 anos. Né? Então, o feminino eu via muito como... E a mulher como um ser sem poder, dissimulado, que vai pelas beiradas, que não é assertivo. Essa era a minha visão quando eu era jovem. Você tinha amigas, várias amigas? Não. Não, né? Eu não tinha amigas. Né? Existia... Mas amigos você tinha? Muitos. Olha, Eu era essa pessoa. Muitos. Eu posso Né? falar isso, que fez um reverb aqui. Eu sempre tive muitos amigos mesmo. Estou precisando de você. A pessoa aparecia. Mas amigas... falamos recentemente disso, eu né, me Roberta? doava, mas a coisa vinha esquisita, assim, sabe? Vinha numa competição, vinha Uma competição num velada, às lugar vezes, né? esquisito, entende? Eu levantava para fazer o brinde, mas o brinde não voltava. Então, eu senti isso que você está dizendo. Não, foi difícil, né? Eu não queria ser a mulher do presidente, eu queria ser o presidente. Perfeito. Exatamente. Sabe? E eu tinha um ódio, uma raiva, né? Essa palavra ódio, eu também fui descobrir que era o que eu sentia depois de muito tempo, quando eu fui fazer psicanálise, porque a gente dá vários nomes muito mais sutis. Mas o que eu sentia era um ódio absurdo. Né? Assim, eu preciso ser escolhida. Se eu casar, o cara tem que pedir em casamento. Eu sou de um tempo que a mulher não podia. Eu vou pedir alguém em namoro? Não, você tem que quebrar o pescoço, jogar o cabelo, fazer aquela coisa. Hoje eu entendo até o porquê que a mulher não era assertiva, não era dissimulada, porque ela não tinha o poder, não tinha esse lugar. Então levou muito tempo para mim, para eu fazer as pazes. Né? E descobrir a beleza disso. E você acabou tendo uma filha. Quando eu descobri que eu estava grávida de uma menina, eu quase morri de chorar. Eu tinha certeza que eu ia ser mãe de um menino. E eu queria ser mãe de menino. E aí eu estava fazendo Você ainda não tinha, desculpa, feito essas pazes com o feminino?
Não, porque não é um dia que você faz as Sim. pazes, né? É uma caminhada. É uma caminhada. Algumas coisas já estavam mais... Tava melhor, já mais bem resolvido, e outras não. Então, quando eu estava lá fazendo ultrassom e o médico falou, olha, dá para saber o sexo, você quer saber? Eu falei, não, quero. A hora que ele falou que era uma menina, o esforço que eu tive que fazer para disfarçar que eu estava muito chateada, que eu estava arrasada, foi muito grande, porque todo mundo fazendo festa e eu lá assim me controlando. Né? E aí eu saí, peguei o carro, eu parei numa rua e chorei muito. Entre outras coisas que eu tinha muito problema com a minha mãe. A primeira coisa que veio é, se eu não gosto da minha mãe, como que a minha filha vai gostar de mim? Eu ia te perguntar sobre a tua relação com tua mãe. Né? Porque a minha mãe foi essa pessoa que ficou no lugar de vítima. A felicidade dela não era a responsabilidade dela. Alguém tinha que prover a felicidade. E a infelicidade também não era a responsabilidade dela. Era culpa do outro. Ela era infeliz porque alguém fez algo ou deixou de fazer algo. Então, foi muito difícil. Né? E as pazes com o feminino foi um viver, né? Amadurecer, crescer. Foi me tornar mãe de uma mulher que não tem nada mais incrível. Eu amo ser mãe de mulher. Sim, eu amo também. ser mãe da Sofia. E eu vejo essa coisa da sororidade, que presente, né? Na vida dela. Ela tem um monte de amigas. E elas são amigas irmãs. Né? E foi a humanidade ir caminhando e mudando também. Então, eu sou uma mulher do meu tempo. Eu mudei e o mundo mudou. Eu mudei porque o mundo mudou e o mundo mudou porque eu mudei. As duas coisas foram acontecendo Juntas, né? Juntas. E é incrível isso. E eu sou completamente apaixonada por ser mulher. Mas foi um caminho. Foi um caminho. Que doideira, né? Esse nosso vasto universo. Eu reconheci muita coisa na tua fala. Minha querida, você tem uma formação sólida em imunologia e também em psicanálise. Nos conte aqui como essas duas áreas dialogam para você no teu dia a dia com a tua experiência de hoje. Assim, a gente divide as coisas por uma questão didática, para a gente poder entender... Cada coisa na sua Cada caixinha. coisa no seu nicho. e aprofundar. Exato. Mas essas divisões, elas não existem. Né? A gente divide o corpo e a mente. Sim. Mas isso na prática não existe. Somos unidade. E quando eu fui fazer imunologia, a primeira coisa que eu queria fazer era neuroimuno. Tá. E é uma paixão isso. Né? Na verdade, existe um super sistema, que se chama super sistema neuroimunoendócrino. Ok. Né? Explique pra gente. Nós somos um ser inserido num meio. E a gente precisa interagir com esse meio. Ok. E o drive número 1, a força número 1 é a sobrevivência. Eu quero interagir com esse meio, eu quero sobreviver e, se possível, viver da melhor forma possível. Para isso, a gente precisa dos órgãos do sentido. Né? Visão, audição, tato, paladar. E o sistema imune, ele faz parte desse sistema de reconhecimento. Ele faz parte dos órgãos do sentido. Ele é como se fosse um olhinho que você tem dentro de você e ele é capaz de entender não só o meio externo, que isso é captado, essa informação, pelos órgãos do sentido, mas o meio interno. Então, tudo que a gente vai captar, que a gente reconhece no meio externo e no meio interno, essa informação é agregada e é compartilhada. Então, não tem nada que o seu sistema nervoso saiba, o seu sistema nervoso central saiba, que o seu sistema imune não saiba. E não existe nada que o seu sistema imune saiba que o seu sistema nervoso não saiba. Eles estão em plena comunicação. Concordância, né? Em concordância. E eles funcionam como um. Então, o fato, por exemplo, de você ter a sua primeira experiência com a sua mãe, com o seu pai, com aquelas pessoas próximas, e aquilo deixa uma marca e vai moldar quem você é, o sistema imune também. Quando você nasce, você começa a ter as suas primeiras experiências. E aquilo, dentro do jargão da imunologia, vai primar você, vai te preparar para a vida.
A história imunológica de uma pessoa e a história psíquica da pessoa, elas são únicas e irreversíveis. Elas caminham juntas. É a vida da pessoa. Elas são únicas e irreversíveis. Você vai responder e vai se adaptar a esse meio. Isso é uma das coisas que eu gosto tanto de vacinas. Porque a vacina é igual quando você manda o seu filho para a escola. Você pode aprender na vida. Você vai aprender. Se você não for para a escola, meu pai nunca foi à escola. Eu sou descendente de imigrantes que vieram para substituir mão de obra escrava. Meu pai é português e ele veio fugindo da guerra aos 17 anos. Ele estudou até a 3ª série. Digamos, hoje a 3ª série do ensino fundamental, do primeiro Fundamental 1. Essa é a história de muitos de nós. Sim. Né? E Minha mãe... imigrante... Então, eu sou 85% branca, 8% negra, e 5% índia e 2% do Oriente Médio. Então, eu tenho um avô italiano, de descendência italiana, uma avó espanhola, um avô português e uma avó brasileira. O Vespa é italiano? É italiano. Que massa. Tenho cidadania italiana. E uma avó brasileira, que é uma mistura de negro, índio e branco, né? Que, graças a Deus, da onde veio a diversidade para segurar um pouco dessa pele. Sim. E, então, essa pluralidade que é o Brasil, né? A gente E que é maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu acho uma bênção sermos esse povo. A gente é essa mistura. Então, assim, você pode aprender na vida. E você vai aprender. Meu pai foi um cara incrível. Né? Meu pai também, nossa. A minha mãe, né, andava 8,5 quilômetros para ir para a escola, 8 quilômetros para ir para a escola. Então, as pessoas aprendem. Mas é inegável o valor da educação formal. Né? E por quê? Porque é um ambiente mais seguro para você aprender. E aí você volta e você vai continuar aprendendo na vida. Quando a gente vacina alguém, você está mandando o seu sistema imune para a escola. A gente acha que se você tomar a vacina, você vai ter, por exemplo, uma reação adversa. Se você não tomar a vacina, você não vai ter nada. Não é verdade. Você vai ter infecção. A vacina é diferente de alguém que ia ficar doente, não vai ficar mais. Que ia morrer, não vai mais. Né? Ou, mesmo que ela ficar doente, ela vai ter algo mais brando. Porque ninguém escapa. Você pode ter a educação que você quiser e ainda assim vai ser difícil. Né? Então, esse paralelo com a vacina, né? Exatamente. Então, é tanto paralelo. Quando eu fui escrever a minha tese de final de curso, né? Eu fiz 3 anos e meio de Freud, 1 de Lacan, mais psicossomática, Jung e tudo mais. Eu queria te interromper exatamente porque eu quero que você fale para a gente sobre isso. Nos fale sobre as doenças psicossomáticas, Gláucia. Então, elas são todas interligadas. Né? Eu estava falando, quando eu fui escrever, eu escrevi de um paralelo de por que a psicanálise funciona. Quando você coloca lá e você tem um paciente... Eu já atendi. Meus pacientes tinham no divã 3 a 8 anos, todo mundo. É difícil pegar alguém que tem 12. Né? Porque são aquelas primeiras impressões, aquilo que faz. E o sistema imune funciona do mesmo jeito. Então, o paralelo que eu escrevi na minha conclusão de formação de psicanálise freudiana foi exatamente dizer, isso não é uma característica psicanalística, isso é como o corpo funciona, porque o sistema imune funciona da mesma forma. Né? E as doenças da alma, né? Tem muita gente que não crê nisso. Eu acho uma loucura. Como assim, gente? Mas eu acho que é importante as pessoas acreditarem, as pessoas não acreditarem, entendeu? Porque não necessariamente funciona para todo mundo. Mas elas são um fato. Elas existem. A gente crendo ou não, então, elas estão ali. O corpo fala, né? Eu costumo dizer que o corpo grita. Então, né? Eu acredito que sim. Mas se o outro acreditar que não, tudo bem. Porque é o mesmo da vacina, né? E eu acho que isso é a base da ciência. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Gente, a base da ciência é a pergunta, não é a resposta. É o questionamento. É a dúvida. O meu grande problema, que eu acho que não tem problema nenhum a pessoa ter dúvida.
a pessoa não acreditar. O grande problema é quando ela acredita e não tem espaço para dúvida. Tá, verdade absoluta. Sabe assim, na verdade, a gente não sabe. A ciência tem muito de verdade. Eu sou uma cientista hardcore. Mas ela tem uma série de limitações. Com certeza. Né? E aquilo que a gente acha que é ciência, o que o estudo mostrou, foi aquela pergunta que eu perguntei. Mas tem um monte de outras coisas que estão acontecendo naquele estudo controlado que eu não estou captando, não estou sabendo. E a medicina é o quê? Uma ciência de verdades transitórias. Então, eu falo, hoje, mesmo a gente tem muito da ciência que é religião, que é mito. Exatamente. Assim como a gente deve ter muito na religião de verdade, de mito e na psicanálise. Então, assim, se funciona para você, que legal. Se não funciona, a gente vai seguir nisso e aos poucos as coisas vão sedimentando, sabe? Assim, eu não tenho grande problema. Eu fui dar uma entrevista há um tempo atrás, eu era diretora para a América Latina, e eu vi que a jornalista queria me, já do começo, antes de começar a entrevista, eu falei, essa mulher vai me botar contra a parede. Dito e feito. Primeira pergunta que veio, sabe? Já foi aquela... Pergunta carregada. No peito, já foi no sei. peito. Que já vai vir a segunda. E eu estava falando sobre vacina de RNA mensageiro, e a pessoa me perguntou, o que você falaria para uma pessoa que tem medo de tomar uma vacina de RNA mensageiro? Que é uma tecnologia nova. E na hora eu falei assim, eu falaria que ela tem razão. Aí a pessoa já desarmou. Explique pra gente, ela pra quem estava nos ela ouve, estava esperando o que é a vacina RNA mensageiro, por favor. Então, as vacinas tradicionais são vacinas que você cresce o micro-organismo, pega uma parte desse micro-organismo, faz uma preparação e administra para a pessoa, para ser essa escola, para a pessoa aprender a responder com aquilo, e quando ela entrar em contato com aquele micro-organismo, ela saber como responder de uma forma mais adequada. Quando eu tenho a tecnologia de RNA mensageiro, foram as vacinas novas que chegaram junto com a Covid, na verdade, você não vai dar a vacina, você vai dar a receita de como a pessoa fazer o próprio medicamento. O corpo dela vai fazer a própria vacina, o próprio medicamento. Porque o RNA mensageiro é a receita de como fazer uma proteína. A proteína é a molécula da vida. Nós somos proteínas. Sim. Certo? Então, você vai fazer a proteína que eu quero. E eu vou fazer que proteína? A proteína desse micro-organismo que o meu sistema imune vai reconhecer. E aí, quando ele entrar em contato com o micro-organismo, eu vou ter... Ou eu não vou ficar doente, ou se eu ficar doente, eu vou ter algo mais brando. De uma maneira branda. Né? Porque uma vacina ela pode ter 0% ou 20% de eficácia, 50% de eficácia, 80% de eficácia. A mesma vacina. Porque é eficácia em relação a quê? As vacinas, de modo geral, elas são mais eficazes para prevenir doença grave, hospitalização e óbito. Então, a mesma vacina que tem 20% de eficácia para prevenir que você fique doente, ela pode ter 80% de eficácia para prevenir que você morra ou hospitalize. Tá, entendeu? exato. Então, isso é importante as pessoas saberem, porque elas acham, eu tomei a vacina e fiquei doente. Ela se sente traída. Exatamente. Nossa, me deu um revertério, não é? Sabe assim, ela se sente traída, porque ela tomou para não ficar doente e ela ficou doente. Né? Por que você vacina, por exemplo, um idoso contra a gripe? Não é para prevenir gripe, a vacina tem 30%. É para não deixar ele para UTI, né? Exatamente. É porque, a partir dos 70 anos, se essa pessoa pegar uma influenza, uma gripe de verdade, né, não um resfriado comum, ela tem 70% de chance de hospitalizar. Exato. Se ela hospitalizar, a chance dela morrer é muito grande. Então, a gente, às vezes, não sabe o porquê que a gente está fazendo, e por isso a gente se sente traído. Entendeu? Então, na vacina de RNA mensageiro, eu dou a informação e a sua célula, que é uma fábrica de fazer proteína, vai fazer a sua vacina. Ela mesma, né? Ela vai fazer. E vai apresentar para o sistema imunológico. Né? Então, quando eu falei para a pessoa, respondi para a jornalista, falei, ela tem razão de ter medo? E a pessoa desarmou, eu já fiquei mais tranquila, que eu achei que a segunda resposta ia ser algo que a pessoa teria interesse, não só de me colocar contra a parede. Por que ela tem medo? Porque ela quer o melhor para ela quer o melhor para a família dela, e ela se sente insegura. E ok.
Tudo bem você ter dúvida, tudo bem você se sentir inseguro. Porque é uma tecnologia nova. É uma tecnologia Sim. nova. Eu falei, isso é um sinal de inteligência. Né? Por que eu não tenho medo? Porque eu faço isso há 3 décadas. Aquela vacina que parece que ficou pronta do dia para a noite, levou 10 anos para fazer Sim, sucesso exatamente. do dia para a noite. E eu não tenho medo porque eu entendo o que a ciência diz. Com todas as limitações que a gente falou. Tá certo? Porque tem coisas que a gente vai descobrindo. E isso faz parte do processo. Entendeu? Agora, se eu sou capaz de entender a ciência, ela também é capaz. E eu acho que quando a gente fala de ciência, esse é o ponto central. O problema do cientista, muitas vezes, é achar que só ele entende. E subestimar a inteligência alheia. Qualquer pessoa é capaz de entender a ciência. E tem uma coisa que o Einstein fala que eu sou fã. Se você não conseguir explicar o que você faz para uma pessoa de 6 anos de idade, só tem um motivo. Você não entendeu o que você faz. Perfeita. Essa As frase é pessoas ótima. são capazes de entender. Você é capaz de entender a ciência, você é capaz de entender qualquer problema da vida. Só precisa ter calma. Glaucia, Calma, amor, paciência. Total. Paciência, muita. E um dos grandes desafios da inovação em saúde no Brasil é essa articulação entre o setor público e privado. A gente até viu, inclusive, o que aconteceu na Covid, né? Como é que é essa tua transição entre esses 2 mundos, como é que você vê eles hoje, nessa articulação dos setores? Tem um filósofo, que é um linguista que eu gosto muito, chama Wittgenstein. E, de novo, ele tem uma frase que é incrível. Ele diz, os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Né? Porque o que é importante é básico e comum a todos. A todos. Né? Então, você falou, eu fui uma cientista de bancada, eu construí a célula Camundongo, né? Fui uma mulher de negócio, de business, trabalhei no governo, entrei na área médica, fui diretora de marketing, comercial, né? Gerente geral, público, privado. Na verdade, eu sempre fiz a mesma coisa. Né? A primeira coisa é escutar. Eu fui fazer um curso de comunicação não agressiva, não violenta. Ok. Que interessante. E porque eu achava que eu tinha que falar melhor, porque às vezes eu falava, a mensagem não ia, as pessoas reagiam, eu era muito dura. E eu achei que eu ia fazer um curso para aprender a falar bonito e escolher as palavras certas. Quando eu cheguei para fazer o curso... Ser mais diplomática na Ser mais fala. diplomática, o Tom de voz. Não Exato. É? Para minha decepção, o curso de comunicação não violenta não tem absolutamente nada com falar, nem como falar, nem o que falar. Por que a comunicação ela é violenta? Porque você não escuta. Você não escuta. Olha A isso. tal da escuta ativa. Sabe, assim, você não escuta. Né? Você não escuta. Por isso que ela... E eu acho que a dificuldade entre as diferentes áreas, entre o público e o privado, é uma questão de linguagem. Porque o que a gente quer? A gente quer o bem comum. Claro. Para todos. A gente quer ter sucesso. Né? Eu já mudei de empresa, eu nunca deixei de ser brasileira. Então, por que se eu estou do lado de cá ou do lado de lá, eu quero alguma coisa diferente para o meu país? Para minha filha, para mim? Entendeu? Então, o maior desafio sempre é a linguagem. Porque uma pessoa que é honesta no setor público, ela é honesta no setor privado e vice-versa. Não interessa onde ela transite. Se ela é competente em algum lugar. Em qualquer papel que ela exerça, né? Em qualquer lugar. E o que mais dificulta é a comunicação. E o que me assusta cada vez mais é isso. A gente, com essa questão dos algoritmos, você só escuta você mesmo. Eu só escuto quem pensa igual. Como é que a gente vai conseguir fazer alguma coisa junto se a gente não escuta o outro? E o desafio do público e privado é esse também, acreditar que do outro lado tem uma pessoa honesta, que quer o bem para ela, para a sociedade. A maioria das pessoas querem... O que a gente quer? A gente quer ser herói da própria vida. Né? Então,
eu acho que vem muito disso. Quando eu cheguei na indústria farmacêutica, que eu saí da ciência, depois de 6 meses, eu tinha certeza que eu ia ser mandada embora. Por quê? Porque eu não dominava a linguagem. Eu não sabia a linguagem daquele mundo, jargão, né? daquele mundo. E a partir do momento que você... Eu estava falando sobre isso com a minha filha ontem, com a minha família. Que agora ela está no mercado financeiro. Eu fui fazer finanças para não financeiros em Harvard. Não tem nada diferente que o seu Manuel da padaria ou que a dona de casa faça. A única o diferença... seu orçamento. A única diferença é o jargão. E a gente põe essas palavras para achar, entre outras coisas, tem a sua função, mas que a gente é melhor que o outro. Só a gente vai ser capaz de entender aquele tema. O modus operandi de cada um. Perfeito. A linguagem, né? Sabe, a hora que você entender... Então, assim, independente da área que eu fui, o que eu aprendi? A primeira coisa é entender a linguagem, a língua que está sendo falada lá. E quando você aprende um idioma, e pode ser inglês, português, espanhol, finanças, imunologia, que é uma língua. Cada um é Direito, uma língua. Finança, medicina. Você vai descobrir que você não aprende só palavras. Você aprende uma nova forma de pensar. E essa de raciocinar, né? Exatamente. A hora que você dominar aquela linguagem, o seu cérebro se expandiu. O seu mundo se expandiu, o limite do seu mundo se expandiu. E a forma que você pensa mudou. E a hora que a forma que você pensa mudou, você tem outras possibilidades de como agir. Nossa. É, coisa pra caramba, né? Gláucia, voltando aqui para a tua trajetória, você tem passagens por laboratórios e pelo ensino. Como é que você enxerga o papel da formação de novos profissionais e a transformação disso no setor da saúde? A educação é tudo. E ainda mais uma pessoa com o meu histórico. Né? Eu te falei, meu pai nunca foi à escola. Então, na minha família, a única chance que a gente tinha era estudar. Né? Mobilidade social. Você tem irmãos? Eu tenho um irmão, que é médico. E a formação, então, ela é a única esperança que eu acho que para o ser humano, né? A educação. E ela acontece de várias formas, né? Na vida formal. E eu acho que dentro da empresa, mais ainda. Eu fui muito feliz e abençoada de estar em grandes companhias que se importaram com a minha formação. Né? Formação como ser humano, como líder. Isso é uma coisa que me preocupa hoje um pouco. Quando eu entrei na indústria, o foco era o líder, a formação do líder. E a sensação que eu tenho é que cada vez a gente fala menos sobre a questão de liderança. Né? Todo mundo queria ser líder quando entrava na indústria. Todo mundo quer ser o cacique, né? Mas hoje não necessariamente, né? Então, eu fico vendo hoje, as pessoas, elas querem ser influencers. Né? Então, eu fico olhando assim, ele quer ser um influencer dentro da empresa, uma influencer... Às vezes eu fico questionando... Não é mais líder, é influencer hoje, né? Influencer. A outra coisa, assim... E eu não tenho nada contra influencers, né? Mas a hora que eu vejo, assim, mesmo os líderes mundiais... A gente tem hoje líderes mundiais ou a gente tem pessoas se posicionando como influencers? Perfeita colocação. Nossa. Eu quero liderar, ser um líder nesse país, ou eu quero ir lá e botar as coisas no TikTok? E sabe, isso tem me angustiado. A mim também. A todos nós, né? Então, o que a gente está formando? Né? Você falou a formação na saúde. A gente está formando na saúde líderes na saúde, ou a gente está... dando... E aí não é nem formação, né? Dando valor ou induzindo, eu não sei qual é a palavra para isso. Influencers. Dentro da saúde, dentro das empresas, dentro da casa, no país.
Sabe, isso tem me angustiado bastante. Porque, entre outras coisas, o líder, ele tem algumas características, né? Você é líder numa área porque você entende profundamente aquela área. Né? Você é líder numa área porque você tem uma visão global. E o líder, ele tem uma característica, para mim, que é fundamental. Ele é responsável. Responsável pelo Ele todo, é né? accountable. Sim. Sim. Entendeu? E eu não vejo essas características no influencer. Porque você pode ser um influencer sem ser um especialista, sem ter a visão do todo. E qual é a sua responsabilidade? E geralmente é assim que se dá, né? Exatamente. Eu O papel falei, do influencer geralmente é esse. Eu E ele é um mostrei- generalista também, E né? eu mostrei Porque ele... isso, eu mostrei aquilo. Agora, se deu certo, se deu errado... Aí se eu deu... não tenho responsabilidade. Sim. Exato. E se a gente tiver chefes que não são líderes e são influencers? É preocupante. Se a gente tiver pais e mães que não são líderes da própria família, eles são influencers. Se a gente tiver políticos, Já tá me dando agonia presidentes, aqui. Não, é. que não são líderes, são influencers. Isso me angustia profundamente. Então, você falou da formação das pessoas na saúde, né? Que formação é essa? É de realmente um especialista, um líder, de uma pessoa comprometida? Ou é uma pessoa para dar um palpite? Isso me angustia profundamente. E estamos num tempo, né, na era mergulhados, imersos, submersos Essas redes tão sociais na era digital, Uhum. que hoje em dia todo mundo é especialista em absolutamente Em tudo. opina, Não disserta, chama para o debate, destila o seu veneno, o seu ódio. E a sua falta de conhecimento, muitas vezes. 80%, eu vi esses dados, né, da desinformação, da fake news, vem de supostos especialistas. Sim. Por exemplo, na área médica Supostos. vem do próprio médico. Pois é. Né? Então, assim, difícil. Eu te falei, a palavra para mim, eu fico angustiada com isso. Me angustia. E, Glaucia, nesse universo da ciência, esse mundo, né? Qual mulher te inspira? Então, eu tenho duas mulheres que me inspiram muito. Uma chama doutora Chloé Mussati e a outra a doutora Maria Gervasi. A Chloé foi minha orientadora da iniciação científica e do mestrado. Né? E eu acho que foi muito quando eu comecei a fazer as pazes com o tal do feminino. Ela foi Importante. a primeira mulher que eu conheci. Eu já tinha quase 20 anos, 19 anos. Que eu falei, quando eu crescer, eu quero ser assim. Referência, Maravilha. né? Porque, sendo uma mulher de transição, né, entre a E antiguidade por e a que modernidade... especificamente esta mulher? O que você via nessa tua orientadora que você queria reproduzir no futuro? Então, é isso, né? Então, sendo essa mulher de transição, entre a antiguidade e a modernidade... Tá. Você, naquele momento? Né? As primeiras mulheres que eu acho que tiveram sucesso, em grande parte, não todas, né? Mas em grande parte elas eram caricaturas de um homem. Ai, Tá. Ou mulheres que se endureceram. para ocuparem esse lugar do masculino. Exatamente. Sendo mulheres. Sim. Como uma defesa. Sim, né? claro, com certeza. Com tudo, defesa, tudo. possibilidade, como modelo, como era o que tinha para hoje. Sim. Né? E quando eu era nova, né, novinha, começando, o que a gente escutava? E tinha filme, assim, que você tinha que escolher entre amor e trabalho. Sim. A mulher exatamente. tinha Era que sempre escolher, uma né? segregação, uma Entre separação. deixar carreira e família. A Sim. mulher que tinha que fazer essa escolha, né? Entre ter filhos e ter uma carreira, ter família e trabalhar. Sabe? E a Chloé foi a primeira mulher que eu via como ela era uma cientista, uma professora universitária, ela tinha um marido apaixonado, ela tinha 2 filhas, Olha. sabe? Tudo junto. Aham. Por isso que eu, assim, foi a primeira... Quando ela fez 50 anos, eu escrevi um cartão para ela. Querida doutora Chloé,
quando crescer, quero ser igual a você. Eu fiz o mesmo cartão quando ela fez 60, quando ela fez 70 e quando ela fez 80. Ela tem 86 anos. E ela é linda, ela é incrível. E eu continuo nessa coisa. Quando eu crescer, hoje eu tenho 60, ela tem 86. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Porque quando eu chego ali, ela tá já lá. está lá. Ela tá ali na frente. Entendeu? E a Maria também. A Maria, as duas me mostraram essa coisa da sororidade. Porque as duas trabalhavam juntos. E as duas são amigas até hoje. E a Maria escreve artigos científicos, papers. Ela é uma mulher extremamente ativa. Ano passado, eu fui no aniversário dela de 80 anos. E elas são lindas. Elas são poderosas. Elas são mulheres de 80 anos plus, mais. Que fizeram parte dessa tua transição, né? Que você falou pro feminino, né? Que foram Aquele momento, referência sobre E dia ainda a dia. fazem. Elas, Ainda fazem. sabe, ainda são. a Maria lidera um grupo grande na Escola Paulista de Medicina. Ela revisa os artigos científicos, ela revisa os trabalhos que vão para os congressos. Elas são incríveis. Elas são maravilhosas. Elas são tudo que eu quero ser quando eu crescer. Perfeito. Lindo. Lindo. Lindo de É ver. isso mesmo. Que a gente tenha a possibilidade de viver num ambiente que cada vez mais a gente tem essas referências, né? Para as nossas filhas, eu também tenho uma da idade da tua, que a gente possa, puxa, e sem pretensão e arrogância nenhuma, que a gente possa, de alguma maneira também, ser referência para elas, né? Para as nossas. E eu queria saber, a gente infelizmente vai chegando ao final, a gente conversaria, desdobraria aqui muitos assuntos. Essa entrevista em diversos outros assuntos. Eu acho que a gente precisa tê-la conosco novamente. Mas, assim, para ir quase para o nosso final, eu queria te perguntar o que você diria para as meninas, para as mulheres, que como você lá atrás se espelhou nessas duas referências de grandes mulheres, né? Que possibilitavam que você visse a unidade realizada, feliz, né? Nada separado, tudo junto, como deve ser. Eu também penso assim. Como pode ser. Olhando para aquela câmera, Gláucia, o que você diria para as meninas e para as mulheres que estão nos vendo hoje e que pretendem, para além da carreira científica, que estão começando as suas vidas agora? Que mensagem você deixaria para elas? A gente tem a ilusão de que se a gente fizer a escolha certa, tudo vai dar certo e vai ser fácil. Que quando vem algo para a gente decidir, você tem que parar, pensar e tomar. Se você tomar a decisão errada, a gente acha, essa é a ilusão. Se a gente tomar a decisão errada, você vai sofrer. E se você tomar a decisão certa, não. Não é verdade. Às vezes, tomar a decisão certa custa mais do que tomar a decisão errada. Principalmente no curto prazo. Fazer a coisa certa, fazer o que precisa ser feito, não é fácil. E por melhor que seja a sua decisão, vai dar errado. E a gente vai para frente na vida não é porque a gente é a melhor, porque a gente é brilhante, porque a gente é maravilhosa. A gente vai para frente na vida porque a gente não desiste, a gente não larga o osso. Perfeito. Certo? Assim, quase todos os dias da minha vida eu quis desistir. Eu achei tanta coisa diferente. Mas o problema não é a vida não ser como você quer. O problema não é nem você não ser como você quer. Porque você tem a opção de se tornar a pessoa que você quer. E não tem problema se você ainda não é essa pessoa. Mas se todo dia você estiver um pouquinho mais próximo, você vai ter um orgulho tão grande. E é a única coisa que vale nessa vida. É você ter orgulho de quem você é.
Você fazer a coisa certa não porque tem uma recompensa. É legal a recompensa. Uma vez meu pai me perguntou, se você não acreditar em Deus, se você não acreditar no céu, qual é a sua motivação para fazer a coisa certa? A sua motivação para fazer a coisa certa é fazer a coisa certa. E esse é o seu prêmio. Porque eu posso te garantir uma coisa, vai chegar um dia que você vai estar sozinha com você. E nesse dia é muito importante você saber quem você é e ter orgulho dessa pessoa que você acredita que você é. Nossa, Uau! que maravilha! Gláucia! E para Que fechar... encerramento que incrível, encerramento lindo! emocionante, maravilhoso. Que delícia ter você com a gente Obrigada. aqui. Poder compartilhar com quem nos assiste e nos acompanha. Essa mulher que a gente, infelizmente, por conta do tempo, não pôde esmiuçar mais. Mas a gente vai ter imenso prazer em tê-la aqui com a gente novamente. Obrigada. E falar e botar para fora toda essa humanidade que te habita. Obrigada. Muito obrigada. Eu amei cada minuto. A Tô gente muito que agradece. Que De delícia. estar com vocês. E parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada, Gláucia. Muito A gente bom. que agradece muito pela tua presença. E o nosso Mulher Maravilha Podcast vai ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, já aperta no compartilhar e envia isso para o maior número de pessoas, para que esse conteúdo tão rico, tão importante, chegue ao maior número de pessoas, de mulheres, que é esse o nosso trabalho. E nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, no @Mulher Maravilha Podcast, e se inscrevam no nosso canal também, Mulher Maravilha Podcast. A gente se vê na próxima. Obrigada, um beijo, gente. É Até isso lá. aí, fiquem bem, fiquem com Deus. Façam a coisa certa com vocês. Exato. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo grande. Um beijo.